No programa de hoje falaremos sobre o problema da moradia no Brasil, as soluções para o déficit habitacional e como a Copa afetará centenas de natalenses com as desapropriações do projeto Arena das Dunas. A moradia é um direito humano essencial e vem sendo desrespeitado ao longo dos anos, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Para falar sobre os limites e as possibilidades da garantia desse direito, nós convidamos o professor Dr. Márcio Valença, do Departamento de Políticas Públicas da UFRN. Muito obrigada, professor, pela sua presença em nosso programa. E a gente vai falar um pouquinho sobre déficit habitacional, né? Mas como é de costume nosso aqui no programa, a gente procura explicar um pouquinho para as pessoas o tema que a gente está tratando. Então, explica para a gente o que vem a ser déficit habitacional. Muito bem, o déficit habitacional, as pessoas no senso comum nem sempre têm ideia do que se trata. Então o déficit habitacional é um cálculo, né, é uma demografia que é feita acerca das condições habitacionais no país, né, e o que é diferente de problema habitacional. O problema habitacional é um conceito mais subjetivo, né, e ele vai depender muito da percepção que as próprias pessoas têm da sua própria condição de moradia. Né? E enquanto o déficit habitacional é um conceito da demografia, né, que tem um cálculo estatístico, tá certo? Que vai revelar esses problemas para nós, para ser utilizado como instrumento de política pública, né? Entendo. Falando de direito à moradia, ele é um direito que está presente na Constituição Federal Brasileira como direito social, né? Como é que o senhor observa a efetivação desse direito no nosso país? Que no caso, aí voltando à questão do déficit habitacional, no Brasil são cerca de 5 milhões de unidades habitacionais que seriam necessárias para poder cobrir esse déficit. Como é que você vê essa efetivação do direito da moradia no Brasil? O direito da moradia é uma coisa muito complicada. O que é que implicaria você ter na Constituição um direito social e para a plenitude dos cidadãos? É que esse seria um dever também do Estado, prover esse direito, né? Como a educação, como a saúde e outros direitos também que são fundamentais, tá certo? Só que o problema habitacional, ele tem uma lógica que é muito diferente dos demais, tá certo? Primeiro que ele implica num acesso a áreas na cidade, a terrenos, não é? Então, além de tudo, constitui uma questão fundiária, né? E como você deve saber, a questão fundiária nesse país, como em outros também, é bastante grave. Muita gente acha hoje em dia que as ocupações de terra acontecem mais no meio rural, né? Mas a gente tem observado, talvez em virtude desse déficit, muitas ocupações também na área urbana, né? As pessoas, comunidades urbanas sem regularização de posse da terra. E nós recentemente vimos o caso, por exemplo, de Pinheirinho, que foi, vamos dizer assim, uma ocupação de 2004. Não foi feito, teoricamente, alguma intervenção do governo em relação à assistência com aquelas famílias. E o que a gente viu na televisão, na mídia, né, a gente fala assim do que a gente teve acesso, foi, de certa forma, a desapropriação sem nenhum amparo às famílias desapropriadas, né? Um caso como esse leva a gente a pensar em situações como essa que acontecem em todos os lugares. Como é que o senhor avalia essa situação? Essas posses urbanas, essas desapropriações, qual seria o papel do governo em um momento como esse? Como é que você avalia um caso desse, por exemplo, ilustrando com Pinheirinho de São Paulo? O caso de Pinheirinho e de outros, não são tão frequentes, eles são graves quando eles acontecem, tá? No Brasil, as pessoas ocupam certas áreas e têm uma certa segurança de que se permanecerem lá por um certo tempo, né, eles têm uma certa segurança da posse, tá certo? Uma segurança relativa da posse, né? Agora, o que a justiça determinou, ela determina sem uma sensibilidade social, tá certo? Então, primeiro, tem dois agravantes, né? Primeiro, que você tem as leis civis que garantem a propriedade privada da terra, né? Mas você tem as leis do direito urbanístico que garantem a utilização social da terra e da cidade, tá certo? Que lei sobrepõe qual lei? Nenhuma, né? Elas são leis iguais, elas estão no mesmo patamar. Mas os juízes brasileiros,
tá certo? Eles foram educados para respeitar a propriedade privada da terra, tá certo? E como o conceito dos direitos urbanísticos que garante a utilização social da terra, tá certo? Em primeiro lugar, são mais recentes, muitos juízes desconhecem eles não têm essa educação. Com a chegada da Copa, as obras de mobilidade urbana pretendem desapropriar centenas de famílias nas regiões do entorno da futura Arena das Dunas. Até agora, o poder público não tem ouvido a opinião dos moradores da região, que organizaram a Associação Potiguar dos Atingidos pelas obras da Copa. O objetivo é propor alternativas mais baratas e que causarão menos impactos. Saiba como o projeto da Copa atingirá essa população. A Copa de 2014 traz uma série de promessas de melhorias para a população natalense. Uma delas é o projeto de mobilidade urbana, que irá desapropriar 429 imóveis, trazendo insegurança para moradores e comerciantes da região. As desapropriações começarão na Avenida Morgoveia, continuarão pelo quilômetro 6 e terminarão na região da Urbana. Bem, eu, como todo natalense, todo brasileiro, não sou contra a Copa, né? Vale salientar isso. Agora, o que é que acontece? Por causa das obras de mobilidade da Copa, nós estamos sendo afetados direta e indiretamente, porque assim, eu tenho um comércio de material de construção, o viaduto vai passar por aqui e nós não temos noção se eles vão indenizar o meu prédio, e sem contar que eu tenho 20 funcionários aqui. Se eu for afetado por essas obras que com certeza vão interromper as vias de acesso, como é que eu vou me manter a família dos funcionários? Olha, a gente se sente seguro porque até o momento não foi dito o valor, né, do imóvel, como e quando vai ser essa desapropriação, se nós temos como questionar. Então nada disso ainda foi exposto para a gente. A gente fica com medo dos nossos direitos não serem assegurados. Apesar de desapropriações desse tipo não serem ilegais, o direito à moradia é posto à prova no momento em que a população não sabe quanto irá receber pelos imóveis, nem se o valor será o suficiente para manter as atuais condições de vida. Eu moro aqui há 49 anos, eu e minha irmã, e nós temos medo sim, porque a prefeita mandou um papel dizendo que a nossa casa valia R$8 mil. Então, onde a gente vai comprar outra casa com outro R$8 mil? O meu medo é esse, porque eu não ganho o suficiente para comprar outra casa nem pagar aluguel. Eu ganho um salário mínimo e o que eu ganho não dá, só dá mesmo para mim sobreviver. Eu sobrevivo daqui, é meu ganha-pão, meu meio de vida, e se eu perder, vou viver de quê? Esteve aqui um assistente social e perguntou se eu aceitaria uma casa do projeto Minha Casa Minha Vida. Aí eu fiquei sem ter nem condições de dar resposta para ela, porque com essa casa eu vou sobreviver como? Não tenho condições de sobreviver com uma casa do projeto Minha Casa Minha Vida, porque minha casa é minha casa e comércio. Eu tenho uma parte alugada e trabalho em outra. Como é que eu vou ver de uma casa do projeto Minha Casa Minha Vida? Os moradores criaram a APAC, Associação Potiguar dos Atingidos pelas Obras da Copa, mostrando que é possível um projeto de mobilidade com menor impacto e sem desapropriações. O que eu achava era que deveria ter outra solução sem a desapropriação, porque tem muitos locais aí que dava para fazer essa mobilização sem desapropriar. Primeiro, a gente sabe que esse apresentado pela Prefeitura não resolve o problema da mobilidade de Natal. A gente defende projetos alternativos, como mão única na Morgoveia, mão única na Jerônimo Câmara, que fica aqui à minha esquerda, mão única na Lima e Silva, na Amintas Barros, que são avenidas importantes, principalmente a Amintas Barros, que nasce em Morro Branco e vai até lá o quilômetro 6, na Avenida Industrial João Francisco da Mota, que é a BR-226. E a gente defende exatamente porque nós não aceitamos que as pessoas sejam desapropriadas, que a Copa venha, que a gente defende a Copa, que a gente quer a Copa, a gente quer que o trânsito de Natal melhore, mas nós não queremos que ninguém seja desapropriado. Já aproveitando para a gente inserir a questão de Natal, que está com comitês formados, principalmente com a vinda da Copa em 2014, se fala em algumas desapropriações de alguns locais para poder permitir, né, obras relacionadas à Copa, mas em relação à atuação mesmo pública, nesse caso, o senhor imagina que deve ser de que maneira? Qual é o principal problema em Natal? Quem é que conhece o projeto de mobilidade urbana ligado à Copa? Quem conhece o projeto do novo aeroporto
em São Gonçalo? Quem conhece o que finalmente vão construir como cidade da Copa? Entendeu? Então, assim, é uma coisa que está numa esfera que pouca gente participa e tem acesso às informações. Né? E um dia é uma coisa, outro dia é outra, entendeu? A gente não sabe se existe o financiamento, se começou a obra, se foi contratado. Então é uma coisa muito complicada, muito confusa, não só em Natal, como em outras realidades onde está acontecendo essa estruturação para a Copa de 2014. Né? Mas em Natal em particular. Né? No caminho das obras da Copa, da mobilidade, vai ter de haver alguma remoção de casas, né? Isso é um problema muito complexo. Você vai ter que ser tratado um a um, tá certo? Vai atingir populações diferentes nesse trajeto, tá certo? Casas melhores, casas mais precárias, tá certo? Então vão ter que ser instituídos uma série de mecanismos para indenizar as pessoas ou construir conjuntos, tá certo? Mas o que está acontecendo em Natal? O que está acontecendo em Natal é que todos os indesejados estão sendo retirados da malha urbana, vamos dizer assim, formal, e estão sendo jogados no fundo do quintal da cidade, tá certo? Num bairro chamado Planalto, ou no Guarapes, né? Onde a prefeitura constrói pequenos e médios conjuntos habitacionais e joga lá os indesejáveis. Não por muito tempo, né? Porque o Minha Casa Minha Vida, ao qual você se referiu, está acontecendo também naquele mesmo bairro, tá certo? Ou seja, é uma área de expansão imobiliária da cidade, tá certo? Mas ao mesmo tempo onde estão indo os indesejados, entre aspas, né? Não é a minha... o que é que acontece? O que acontece é que na forma como foi montada a política habitacional do país, né, você só pode remover alguém a política municipal é constrangida pelo próprio território do município. Você entende isso? Então Natal está desprovida de territórios periféricos. Porque o que acontece no país é que os governos utilizam da mesma lógica do mercado privado, dos empresários, tá certo? Quando vão alocar os seus terrenos. Né? Governo nenhum do estado, governo municipal, vai pegar uma terra nobre, entre aspas, uma terra bem localizada, tá certo? E destinar para os pobres, para alguma intervenção de pobres. Não sei por quê. A lógica é a mesma. Entendo. Você está entendendo? Quer dizer, em vez de pegar um terreno bom, bem localizado na cidade, e ali fazer um conjunto semi-verticalizado, habitacional para os mais carentes, tá certo? Não, ali vai botar um monumento qualquer, não é verdade? E na periferia vai jogar os indesejados, entre aspas. Entendeu? Então, de certa forma, vamos dizer que essa questão mercadológica mesmo, essa lógica de mercado, pode ser também um entrave para a efetivação de uma política pública urbana que garanta esse direito, né? Porque a gente vê muitos problemas em relação a preços, né? Preços de terreno. Quais seriam outros entraves, na sua opinião, que atrapalha mesmo essa questão da efetivação do direito à moradia, né? E quais seriam os principais aspectos de uma política urbana? Quais os aspectos devem ser levados em consideração, na sua opinião, para a gente finalizar a nossa entrevista? O principal entrave é a questão fundiária, que a gente já vem demarcando aí, né? O melhor negócio imobiliário é você agregar novos terrenos à malha urbana. É você transformar terrenos rurais em terrenos urbanos, você lotear. Tá certo? Por quê? Você deixou de vender por hectare e passou a vender por metro quadrado. Tá certo? Então você tem uma transformação do uso do solo, né, que leva a uma valorização exponencial dos terrenos. Tá certo? Quando você valoriza essas áreas em função de novos desenvolvimentos, Minha Casa Minha Vida, parques, construção de rodovias, aeroportos, etc., que vai valorizar o entorno, tá certo? Os terrenos que estão na mão de pessoas privadas, né, e de empresas, tá, eles vão se valorizar. Né? E o que é que vai acontecer? Vai impossibilitar que intervenções voltadas para as classes de renda mais baixa, que são as mais afetadas pelo déficit habitacional, 90% do déficit habitacional se concentra entre as pessoas que ganham de 0 a 3 salários mínimos, tá certo? Então, e também estão concentradas nas regiões metropolitanas, né? Então, você tem mais de 50% do déficit em um pouco mais de 20 regiões metropolitanas, entendeu? Então,
o problema fundiário ele é definidor das possibilidades de intervenção do poder público nessa área da provisão habitacional. Quais são as propostas para enfrentar esse grande problema, por exemplo? A política habitacional brasileira ainda está muito sendo feita em função dos grandes municípios que têm que têm uma capacidade institucional, né, de promover políticas habitacionais e ter acesso aos recursos do governo federal, né, e também de alavancar outros recursos, né, para esse esforço de provisão. Os pequenos municípios eles ficam prejudicados dentro dessa política. Um dos problemas graves é essa municipalização, que a municipalização em geral é vista como uma virtude, né, vis-à-vis a centralização que nós tínhamos durante o regime militar no país, né? Então a municipalização ela é vista como uma virtude, mas nem sempre ela é positiva, né? Nem sempre você pode resolver os problemas dentro de um mesmo município. Às vezes você precisa ter políticas metropolitanas para resolver problemas metropolitanos. E talvez o conceito da moradia como um direito social, também por ser novo, como o senhor disse, talvez precise avançar alguns passos aí para talvez haver uma mudança. O senhor considera isso também? No final de março está vindo a Natal um jurista muito famoso chamado Désio Fernandes, e ele vai tratar exatamente desse problema. O quê? Isso que eu já me referi antes. Qual é o direito que é mais importante? É o direito sobre a propriedade privada da terra ou é o direito sobre, de moradia? Entendeu? Então, por que é que essa coisa, por que é que as decisões judiciais, né, sempre privilegiam o direito individual sobre o coletivo? Então, essa é uma das questões que estão na base do problema da provisão habitacional, né, para a garantir esse direito constitucional, né, que as decisões judiciais são sempre em função desse outro direito, que também é importante, o direito individual sobre a propriedade privada, né, e não do que é mais importante ainda, que é um direito social e coletivo, né, e para todos. Tá certo. Muito obrigada, professor, pela sua presença, pelos esclarecimentos, e a gente agradece você ter acompanhado a entrevista.